Olá, meu nome é Estênio Deslandes, sou médico ginecologista, especialista em endometriose e infertilidade, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação dessas duas doenças, que é a endometriose e a dificuldade de gestar por causa da endometriose. Então, vou explicar um pouquinho mais por que acontece e também como a gente pode abordar para tentar melhorar suas taxas de sucesso. Então, a endometriose, como já falei em outros vídeos, é um tecido de dentro do útero, que é o endométrio, que surge fora do útero, né? E como isso pode impactar na fertilidade das pacientes. Então, esse tecido, um tecido muito ativo, vai acabar gerando no corpo diversos processos inflamatórios. E isso pode gerar distorções na anatomia da pelve. Então, o corpo, quando ele vai se defender daqueles tecidos que são considerados um corpo estranho, ele acaba, às vezes, fazendo uma atuação muito mais grave, né? Então, uma destruição de tecido muito mais importante, às vezes, do que o próprio tecido da endometriose ali. Então, ele vai fazendo áreas de destruição, áreas de regeneração de tecido, e isso na pelve, como os órgãos ficam muito próximos um do outro, vai fazendo cicatrizes, que podem também fazer aderências. Então, às vezes, uma lesão pode acabar fazendo com que o processo inflamatório no intestino e no útero faça com que crie uma aderência entre intestino e útero, por exemplo, né? E a longo prazo, isso vai fazer toda uma distorção da anatomia da pelve. E a anatomia da pelve é muito importante para o paciente conseguir chegar ao processo de gravidez. Porque se, por exemplo, essa aderência causou uma obstrução das trompas, as trompas são a ponte entre o ovário e o útero. Se essa ponte por uma aderência causada pela endometriose, não vai conseguir ter esse encontro, então as pacientes vão ter dificuldade de engravidar. Se, por exemplo, existe também uma distorção completa da pelve, onde a tuba não consegue acessar a região onde é depositado os óvulos, também o paciente não vai ter facilidade na hora de tentativa de engravidar. Então, a distorção da anatomia pélvica é um ponto importante na dificuldade de engravidar que a endometriose pode causar. Tanto que, quando a gente pensa em endometriose, a gente correlaciona alguns graus de endometriose. E quando a gente fala assim, endometriose leve ou endometriose grave, né? Que nós estamos falando o volume de doença de acometimento de pelve. Então, se é uma endometriose grau 1 ou 2, uma endometriose mais leve, que pega somente o tecido que reveste a parte da pelve, muitas vezes as pacientes não têm infertilidade. Mas quanto pior o grau de acometimento de doença, essa paciente tem maior taxa de dificuldade para engravidar, porque tem maior taxa de distorção da anatomia da pelve. Então, endometrioses grau 3 e 4 são mais correlacionadas à infertilidade. O que não quer dizer que só porque tem endometriose grau 4 também não vai conseguir engravidar, mas estatisticamente são as que mais têm correlação. A gente sabe que a endometriose está relacionada aí a 30 a 50% dos pacientes de endometriose vão ter dificuldade para engravidar. E esse número é maior nas pacientes grau 3 e 4. Além da distorção da anatomia da pelve, a gente também tem que lembrar que é uma doença inflamatória e que o óvulo, quando a paciente ovula, ele vai ser depositado na pelve antes de ser colhido pela tuba, pela trompa, né, que é essa ponte. E esse óvulo ele pode entrar, às vezes, em morte celular programada, que a gente chama de apoptose, que é a morte do óvulo, né? Isso porque ele está num ambiente tóxico para ele. Então, ele acaba morrendo por um ambiente não propício ao desenvolvimento do óvulo ali, por excesso de moléculas pró-inflamatórias. Então, é outro fator que impacta, né? O que mais? Tem trabalhos relacionados também à alteração de movimentação de tuba, né? Outros trabalhos relacionados à dificuldade de implantação do embrião quando formado. Então, às vezes, conseguiu formar o embriãozinho ali na tuba, né? Juntou o óvulo com o espermatozoide, formou um embrião, mas quando vai implantar, pode ter impacto também na implantação. Então, também seria um outro fator importante, né? E a gente sabe que as pacientes de endometriose também têm um outro fator, que é o fator de reserva diminuída na grande maioria das vezes. Então, as pacientes de endometriose, elas têm uma reserva menor proporcionalmente às pacientes da mesma idade em relação à reserva ovariana. Então, todos são fatores que podem impactar na fertilidade da mulher, por isso devem ser muito bem lembrados, né? Então, se você é um paciente que tem um diagnóstico de endometriose, uma suspeita diagnóstica por sintomas ou porque fez algum exame e achou algum sinal sugestivo dele, e tem um planejamento de engravidar algum dia, entenda que talvez você não deva deixar com que a idade também seja um fator que possa atrapalhar a sua gravidez. Então, se planeje para tentar engravidar o quanto antes. Ah, não consigo, ou então não é meu momento de vida. Então, o ideal é que você se planeje também com um congelamento de óvulos prévio, né, numa idade menor do que 35 anos de idade. Porque pode ser que quando você vá tentar engravidar, tanto a idade quanto a endometriose
elas possam impactar nas suas chances e, consequentemente, não conseguir chegar à gestação. Maravilha, estou tentando engravidar e não consegui. E agora? O que fazer? A investigação deve ser sempre completa, porque agora a gente vai falar de infertilidade. Quando tentou engravidar, mesmo tendo endometriose, eu tenho que entender se não tem um outro fator associado. Será que não tem fator masculino? Será que não tem algum outro fator diferente relacionado? Ovulação, por exemplo? Maravilha. Nesse caso, faz de conta que a causa suspeita principal seja a endometriose. E o que a gente faz com isso? Então, quando a paciente tem como o diagnóstico de infertilidade, e a suspeita do diagnóstico seja por uma questão endometriose, a gente tem duas possibilidades principais. Uma das possibilidades de tratamento seria nas pacientes, principalmente mais jovens, abaixo de 36, 38 anos de idade, o tratamento cirúrgico da endometriose. Isso vai fazer com que a gente volte àquela anatomia da pelve o mais adequado possível, com que a gente diminua o processo inflamatório da pelve, consequentemente a gente melhorando as taxas de gravidez de forma significativa. Mas por que não fazemos a partir de 38, por exemplo, como principal indicação? Porque a idade daí vai começar a ser um fator muito importante nas taxas de gravidez. Então, talvez a gente precise optar por um tratamento um pouco mais curto e eficaz. E daí eu estou falando do tratamento de fertilização in vitro. Então, o outro tratamento para a endometriose seria a fertilização in vitro. Ele pode ser também a primeira opção mesmo para os pacientes mais jovens, mas principalmente para os pacientes acima de 38, ele é a principal indicação. O tratamento de fertilização é o tratamento em que nós fazemos em laboratório a coleta de óvulos e a junção com o gameta masculino com o espermatozoide, a formação do embrião e daí a inserção daquele embrião dentro da cavidade uterina. Uma das dúvidas principais das pacientes que vão para a fertilização in vitro e têm o diagnóstico de endometriose é uma pergunta: ok, tenho endometriose e vou para a fertilização. O quanto isso vai impactar no meu resultado positivo se eu não retirar a minha endometriose antes? Eu preciso tratar a endometriose antes de ir para a FIV? Isso melhora a minha taxa de sucesso? Então essa é uma pergunta que nós todos sempre nos fazemos. E tem poucos trabalhos mostrando um benefício em cirurgia prévia à fertilização. A maior parte que nós temos hoje de estudo mostra pra gente que se a paciente opta pela fertilização in vitro, o resultado ele é similar se ela tiver operado antes ou não operado antes. E se essa paciente tiver endometriose ovariana, o ideal é fazer uma coleta de óvulos antes da cirurgia, porque pode impactar na sua reserva ovariana e, consequentemente, diminuir a taxa de sucesso na fertilização in vitro. Então, se você tem endometriose e tem lesão ovariana, o ideal é congele os óvulos antes. Quero tentar engravidar espontaneamente na relação. Maravilha. Congele os óvulos, tente engravidar. Não conseguiu? 6 meses de tentativa? Aí você volta para o plano da fertilização in vitro com os óvulos congelados antes da cirurgia. O que é, em geral, o nosso protocolo de padrão ouro para os pacientes que têm desejo de gravidez espontaneamente e também que têm sintomas de dor, por exemplo. Assim a gente consegue tratar tanto os sintomas de dor da endometriose quanto o sinal de dificuldade para engravidar também. E alguns trabalhos mostram pra gente que pacientes que já tentaram 2 ciclos de fertilização in vitro podem ter benefício de cirurgia prévia ao 3º ciclo de fertilização, mas é um grupo pequeno, um grupo muito específico, por isso não há uma indicação clara ainda de você ter que operar todas as pacientes antes do ciclo de fertilização in vitro. Então, se você é uma paciente que tem um diagnóstico de endometriose, que quer tentar engravidar um dia ou está tentando engravidar e não conseguiu, entenda que não é uma doença simples. Converse com o seu médico especialista, entenda bem o seu caso de forma muito individual, avalie se para você vale a pena ter um congelamento antes ou não, para poder você seguir de forma mais confortável possível e você conseguir chegar no seu objetivo hoje ou, se quiser, daqui a 5, 10 anos. Então, continue nos seguindo aqui no canal para você ter toda a informação que a gente conseguir te oferecer sobre endometriose e infertilidade. E se tiver algum comentário, pode fazer aí embaixo que a gente vai tentar te responder.